Ai, alegria estar aqui com todo mundo, né? E contigo principalmente. E a gente está aí para mais um desafio, né? Dessa melhoria contínua e diária. Estou bem feliz de estar aqui. Eu fiz Muito muitos incrível. gatos ontem, anteontem, coisas já que limpei, então eu já tenho menos coisa para arrumar. Já é muito bom. Muito, Ai, muito bom. que maravilha. Você está fazendo os gatos nos caços ao tigre? Ah, sim, muito, sempre. Muito, muito bom. Excelente, E hoje também espero excelente. que muita gente faça um gatinho aí, que esse gatinho é divino, esse é muito bom. É mesmo? Estou doido para saber É. qual que é o tigre. O que está Ai, pegando para isso? André. Então, eu tenho algumas coisas relacionadas à escassez e a não merecimento Uhum. bem fortes, assim, também rejeição. Então, eu queria ver o que está de pior aí para ir eliminando. Eu sou médica, eu sou cirurgia vascular, estou no início ainda de uma carreira, mas eu me sinto muito bloqueada, assim, no sentido de atraio ainda muita gente que dá calote, atraio coisas que me deixam tristes relacionadas a eu ter plantado 10 anos de estudo e na hora, a sensação assim, na hora de colher, não colho. E sendo que eu abri mão de muita coisa, de me divertir, de às vezes encontrar alguém para me casar com uma idade, né, mas que era da diversão, eu estava ali estudando, só estudando, 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 e na hora parece de receber de volta igual não recebo. Então, eu ainda, tipo, não tenho casa própria, ainda nem carro comprei. Então, aí eu falo, tá, que até alguma coisa eu poderia, né? Eu ter um carro, mas ainda estou guardando dinheiro, quem sabe, para uma casa, para alguma coisa assim também. Por exemplo, eu estou com uma oportunidade onde eu alugo de comprar um lugar e eu tenho medo, eu não sei se eu vou conseguir honrar, né? Se eu der um passo maior, Hum. porque eu sou autônoma, então eu não tenho um fixo, né, no mês. Já desde 2017, 18, que eu me formei em 2016, e a partir dali eu retomei né, o meu estudo sobre espiritualidade, sobre física quântica, e acho que um ano atrás eu encontrei um curso semelhante ao teu, só que não me conectei, né? Era gringo o curso. E aí eu te encontrei agora há poucos dias e tu estava abrindo a turma, eu falei, é isso, é isso, teve uma conexão de sintonia imediata, assim, algo muito forte, que eu já estou buscando isso, trabalhar também com isso, agregando a medicina, e que deixe de ser uma barreira, né, que a gente na minha época não falavam de espiritualidade e medicina, hoje eu sei que algumas faculdades já têm uma abertura, tem ligas, né, que falam de espiritualidade e medicina, mas ainda eu sinto no dia a dia que ainda é um tabu, né, e eu espero que não seja, que a gente possa cuidar da saúde mental, física, emocional e energética e espiritual, né, no dia a dia, como algo natural, e não como, ai, é só curandeiro, é só terapeuta holístico, não, isso é dentro, né, da saúde. Então, também essa barreira Sim. interna de gostar, amar, ser apaixonada por isso e ter vergonha de falar. Então, essas travas, tanto da minha escassez, que eu acho que é um pouco daquela escassez bem canguinha, assim, que eu rapo com o dedo quando termina a geleia, é uma escassez, assim, uma sensação bem intensa, e até eu não precisava tanto, né? Tipo, no mercado, deu 1,98, mas eu vou atrás dos meus 2 centavos, eu não deixo 2 centavos para o mercado, né? E assim, essa coisa assim, eu falo, meu Deus do céu, de olhar o preço de alguma coisa e falar, nossa, me dá uma dor, mesmo às vezes eu podendo comprar alguma coisa. E essa coisa talvez da oscilação de um mês eu ganho bem, outro mês eu ganho muito mal, aí a gente fica assim, eu fico naquela coisa assim, falo, ai meu Deus, será que vai faltar? Será que não vai? Mesmo sabendo que eu tenho, né? Eu já tenho uma reserva financeira, aquela da emergência, né? Dos 6 meses, pelo menos, de pagar as contas, eu já tenho, então eu Sim. não tenho dívidas.
não precisaria ter tanto medo, mas igual eu tenho muito medo, então é um medo que me irrita, né? Que me incomoda. E eu quero resolver, né? Então, e Uau! coisas assim também, rejeição, fica com alguém, conhece alguém, gosta e a pessoa, né, não gosta de ti, aí o outro que gosta de ti, tu não gosta, de rejeição de vários momentos, tu quer trabalhar Tá. com alguém, aí tu não dá certo, ou o outro que quer trabalhar contigo, tu não quer, falo uma coisa de rejeição também que me incomoda. Mas não sei o que a gente começa, a escassez, ó, e também muito legal que essa semana nos gatos me veio que a medicina estava ligada com o sacerdócio e eu não poder cobrar. Eu falei, ai meu Deus, o que eu tenho que desligar isso? Eu acho que eu já consegui. Então, essa semana, mas foram os insights que foram me aparecendo nos outros caças ao tigre, né? Então eu também já meio que fui limpando isso essa semana. Falar, ai meu Deus, por quê? Eu tenho um colega de profissão da Isso. minha área que ele anda de Porsche, então assim, e a abundância está aí do universo, a gente tem infinitas possibilidades, quanto mais gente a gente impactar, mais recebe, né, do universo. Então eu não preciso ter Sem medo, dúvida. então de escassez e não é concorrência, cada um tem seu espaço, eu sou única, eu sei disso, né, eu gosto de uma área diferente da maioria, quero realmente agregar a medicina com espiritualidade, com energia, com física quântica, mas eu tenho que limpar essas coisas todas e eu falar, ai Jesus, André, socorro. Mas estamos aí já no caminho, muito feliz de estar aqui, né? Mais uma etapa vencida e é isso aí. Acho que o caminho eu sei que eu tô, então estamos aí para limpar o que puder hoje. Muito excelente, muito excelente. Primeiro, eu quero falar que eu estou muito feliz de ter você na turma, não só por você ser você e agregar, mas tem uma coisa especial, você é médica. E como você bem falou, você pontuou, nem todos os médicos estão abertos a essa tecnologia. É engraçado que, na história, a medicina, a ciência, né, sempre via o homem como essa caixa, essa máquina, e só. Só existe isso, é o físico. Aí veio Freud, que veio falar do subconsciente, da mente e tal, houve resistência, mas aí tudo bem, existe mente e corpo. Agora a medicina já está falando de mente e corpo, beleza, e está tudo certo. Mas tem muito mais do que isso, né? Não é só isso, nós não somos só isso, muito mais. Então, é muito legal você estar aqui como vanguardista nesse movimento de unir ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade. Já existem alguns médicos fazendo isso, mas ainda são poucos, né? A gente tem dentro da tribo, dentro da comunidade, healer também, doutora Maria Helena Tourinho, também é médica. Eu acho que a médica mais ativa, agora entrou você, mas a médica mais ativa é ela. Tem outros alunos médicos também, mas ativo, agora vocês duas. Então, muito incrível isso. Olha só, é muito interessante. Quando você falou que você queria participar, e eu já sabendo que você era médica, eu nunca podia imaginar que você ia falar que o problema era escassez financeira. Nunca. Porque médico, para não ganhar dinheiro, tem que querer. Querer, Na exato. verdade, tem que ter Eu, vontade de não ganhar dinheiro, porque não é não, possível. Médico consegue, não até um é. clínico geral consegue ganhar 15, 20 mil fazendo um concurso. Uhum. Ai, meu Deus, eu estou bem bloqueada nisso. Eu falo, preciso. Até um clínico geral. E você é cirurgiã vascular. E cirurgia normalmente ganha mais, né? Você falou, o teu colega Uhum. tem anda de Porsche. E você não Sim. conseguiu nem comprar o carro ainda. E eu trabalhei numa clínica por 2 meses, quando me formei, que o médico ganhava de 60 a 100 mil por mês. Então, eu sei que é possível. A clínica, nós Sim. tínhamos avião. Eu, nos primeiros dias de cirurgia vascular, eu andava de avião para um lado e para o outro. Então, eu sei que é possível, né? O universo ser abundante, só que eu ainda não consigo acessar esse. Eu ainda estou um pouco, apesar, né, de
já ter limpado muita coisa, já entender Uhum. muito da física quântica, o Dr. Hawkins, né, que tu fala muito, eu já conheço, já faz alguns anos, né, da escala vibracional, só que ainda eu estou no esforço, eu me sinto bem no esforço. Eu não estou Tá, ainda no flow, né, no fluxo eu não estou. tá legal. Talvez por ligar a É, medicina e sacerdócio, não sei, né? Talvez uma das coisas que me veio essa sacerdócio, semana, né? tá. Mas tudo bem, eu acredito que pode ter alguma coisa a ver, mas eu acredito que não é aí o problema, não. Pelo seguinte, olha só, o que você manifestou foi uma consciência de escassez. Você falou, eu só atraio o cliente que dá calote. Eu não sei se você É, viu um o tanto. caça ao tigre do Bola Murcha. Eu sou uma bola murcha. Eu não lembro quem Não, foi, mas ela falou assim, ela trabalhava com marketing multinível. Deixa eu ver se eu acho aqui quem era. E é que alguns dias eu trabalho esse horário, então eu não consigo foi a todo Lucimar. estar aqui. Foi a Lucimar. A Lucimar falou assim, o problema, eu trabalho multinível, mas aí eu só atraio bola murcha para minha equipe. As pessoas que não trabalham, que não fazem nada. Uhum. Só atraio bola murcha. Tá bom. Falei, testa aí. Eu sou uma bola murcha. Não deu outra. Deu, eu sou bola murcha. Ou seja, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Pronto. Então, se você atrai clientes que dão calote, não quer dizer que você é caloteira. Quer dizer que você está atraindo alguém, né? Você está atraindo uma situação em que, ora, você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas você não vai receber. Né? Você me Sim. falou merecimento. É, isso Merecimento. eu atraía muito no passado, né? Agora eu só também trabalho em lugares assim que eu tenho uma segurança que eu vou trabalhar e vou receber. Mas quando eu fazia plantão, eu atraía muito, né? De calotes. Então eu falo, opa, uia. Uhum. Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o sacerdócio para já tirar isso da frente, tá? Calibra seu teste muscular. Isso tá aí. Beleza. Foi? Beleza, então testa. Medicina é sacerdócio. Não, agora não mais. Não. Tá bom. Essa semana já consegui. Tá. Ah, eu posso ganhar dinheiro como médica. Agora sim. Uhum. Deu sim? Deu. Deu sim. Tá bom. É correto ganhar dinheiro como médica. Tá bem, quando não abre, é o sim ou não? Eu às vezes me confundo. Que Então aqui, quando testa, me dá faço o um meu sim ou nome, me dá não um não. abre, né? Faz, me dá um Ó, o sim. meu nome, Thaís. Isso, Sim, tá isso. fechadinho. Sim, sim. Isso. Ah, então Então, os outros dois era não. quando fica forte, Então, né, ou quando ele fica duro, não passa, é sim. Quando você está congruente, mente consciente com o subconsciente está sim. congruente, ele fica mais forte. Quando você está falando alguma coisa que não tem no subconsciente, você Ah, perde ele força abre. muscular, Uhum. tá? Então os outros dois eram não mesmo. Era não. Tá. Então vamos de Não. novo. Vamos de novo. É, eu posso ganhar dinheiro com medicina? Abriu. Não. Então tá, vamos instalar isso. Testa agora. Eu posso ganhar dinheiro com medicina? Sim, agora sim. Testa. É errado ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. É errado. Para mim é errado. É errado ganhar dinheiro para ajudar as pessoas.
Tá, tem que ajudar de graça, então. Ah, Tá bom. Tem que ajudar de graça e quem te ajuda, né? Vamos lá, vamos eliminar isso. Testa agora. É errado ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. já, já mudou. Já tá novo aí. Já Peraí, tá peraí, certo. peraí. Ficou forte ou ficou fraco? Acho que está Ficou invertida a forte. polaridade. Está invertida a polaridade aí. Testa de novo aí. Falar, meu nome é Thaís. Meu nome é Thaís. Sim, bem forte. Está assim forte. Testa, é errado ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. É errado ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Abriu? Abriu. Abriu. Tá ótimo. Então tá bom. Então, testa. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu ganho dinheiro. Quanto mais ajuda, menos dinheiro. Fraco. Não. Então vamos instalar. Testa agora. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu ganho dinheiro. Sim. Instalou. Tá. Vamos fazer o seguinte. Quando você fala da consciência de escassez, de raspar o vidro da geleia com o dedo, de ir lá e brigar pelos 2 centavos no supermercado. Tá. O que tem de medo por trás desse comportamento? Existe um medo por trás. Qual é o medo? Medo de falta, de não ter o suficiente. Medo de não ter o suficiente. Mesmo conscientemente eu sabendo que eu tenho pelo menos o suficiente para comprar, Sim, né, sim, substituir, sim. mas o inconsciente, eu não sei se na infância, porque a minha mãe também é médica, mas na infância eu passei o período de perrengue, né, também de dificuldade dela, de início de carreira, de morar numa casa, às vezes, que por um período tinha só o colchão, né, de coisas assim. Então, eu dos filhos, né, sou o que mais passei dificuldade, então eu tenho, nossa, se alguém deixa no prato, eu fico pula da vida, para mim eu não admito desperdício, né? Enquanto os outros já têm, eu sinto, né? Eu vejo, não tem essa preocupação, né? E eu que sou, tipo, aí já vai a história da família que passou, né? Veio da Alemanha com guerra, que dividiu o ovo. Então já vem uma coisa também até né, da ancestral de falta. Então, e eu que peguei essa porcaria, e eu falo, poxa vida. Entendi. Testa. Eu preciso ser pobre para honrar minha família. Deu sim ou Sim, não? deu Deu sim. sim? Mas abriu, fechou. Abriu, ficou fechado. Também. Abriu. Abriu é não. Não, então. Tá, não. Não. Tá. Ufa, pelo menos isso. É, testa, se eu ganhar dinheiro, algo ruim vai acontecer. Não. Não? Tá. Vamos voltar aqui no medo. Medo de não ter o suficiente. Você falou medo de não ter o suficiente, medo de não conseguir
né? Não conseguir dar conta. Qual que é a pior coisa de você não conseguir, não ter o suficiente? O que pode acontecer de pior se você não tiver o suficiente? Tipo, ter que pedir para a família, pedir para alguém. Hum. E aí, qual que é o problema disso? Medo. Testa aí, eu tenho medo de depender dos outros. Não. Não? Eu já dependi até muito pouco tempo atrás. Minha mãe, até os 31 anos, né? Eu estudei, então eu dependi até pouco tempo atrás. Então, isso até não tenho medo. Tá. O que mais que pode acontecer de ruim se você não tiver o suficiente? Se você não der conta, não conseguir fazer dinheiro, não conseguir se sustentar. Ficar devendo, né? Que é uma coisa que eu abomino, como me ficaram devendo, eu ficar devendo. Ah. Tipo, as Testa aí, eu tuas tenho medo histórias, de né, ser André? caloteira. De, É? de tu fala, né, de já ter quebrado na vida e falo isso, para mim é inadmissível. Eu não tenho nem, não, no meu mapa, se um dia isso acontece, eu acho que eu jogo da ponte, né? Aquela coisa assim, então. Ou talvez medo de falhar, medo de esses também eu acho que tem algo assim, né? De eu não posso fracassar, eu não posso errar. Eu acredito que eu tenho muito disso também, de um perfeccionismo assim muito exacerbado, né? Eu tenho que ser a melhor, eu não posso errar, não posso fracassar. E aí isso talvez também porque as histórias que a gente lê de todos os livros, né? O Thomas Alva Edison lá, ele testou 1000 vezes para conseguir a lâmpada. Então ele Sim, fracassou muitas vezes rumo ao sim. sucesso. E eu me sinto que eu não posso fracassar, né? Eu não posso errar, não posso Uhum. falhar. Então, também. Sim, sim. Tá, a gente tem dois caminhos aqui. Vamos trabalhar primeiro o medo da dívida. Você falou assim, caramba, não passa na minha cabeça, não existe no meu mapa ter dívida. Se eu tiver dívida, se eu ficar devendo, me jogo da ponte. E curioso que você atrai exatamente quem tem dívida e não paga, né? O caloteiro. Testa aí, eu É. tenho medo de ser caloteira. Sim. Uhum. Sim. Medo de ser caloteira. Tá. É, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você tiver que dar o calote em alguém? Às vezes a gente não Igual, eu quer, acho que assim, tem é uma coisa assim, tipo, pô, deu ruim, deu ruim. Não foi intencional, não é mais. Mas, enfim, acontece. Qual que é a pior eu acho que coisa? é ter que pedir para alguém. Eu não tenho muita gente da família para ter que pedir, a família é muito pequena, mas igual, ter que, ou ter que, assim, sob pressão ir atrás de alguma coisa, né, de ser pressionada, eu não gosto dessa sensação, assim, se alguém tem que me cobrar, algo assim, eu não Uhum. curto, não. Tá, tá. Você voltou para pedir para a família, pedir ajuda, depender dos outros. Vamos ver aqui o falhar. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de errar, essa necessidade de perfeccionismo. O que está por trás disso? Qual a pior coisa que pode acontecer se você fracassar? Eu acho que volta bem ao primordial de medos, né, de medo de não ter o suficiente para o dia a dia, para comida, para bem escala de Maslow mesmo, assim, de não Uhum, conseguir sobreviver. Né? Hoje eu já tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, então eu me sinto que eu preciso, né, dar certo, eu preciso vencer, eu sim, preciso ter sim, para ajudá-la também, né? Dar o mínimo, então sim, tem sim, isso também. sim. Tá. Voltou então na história do medo de não ter, do medo de faltar e ter que pedir, e ter que depender. Voltando a isso, se você depender demais, se você tiver que ficar pedindo demais,
Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Pior que nada, né? Pior coisa. Que eu já dependi muito, eu não acho isso tão ruim, mano. Agora que eu cresci, que eu saí da casa dos meus pais, porque quando eu voltei para onde eu estou morando, eu voltei para a casa dos pais e fiquei ainda com eles mais uns 3 anos. E aí só ano passado, em Uhum. fevereiro, que eu aluguei onde eu moro, e aí em março veio a pandemia. Então eu falei, ai meu Deus, agora que era para eu trabalhar demais, bastante, ir atrás de oportunidades novas, tudo o mundo parou. Aí eu falei, puxa vida. Só que como há anos eu também estudo algo para uma hora implementar no mundo digital, eu sei que é só mais uma oportunidade de realmente eu embarcar Uhum. nesse mundo e que eu Uhum. não preciso estar presencialmente, que é uma das coisas também que eu quero muita liberdade Tá. geográfica, né? Então, e que a Tá. medicina não me possibilita somente na minha área, mas em outras áreas possibilita. Então, também é algo que eu Uhum. busco, até também estou num grupo com amigas no Fórmula de Lançamento, então eu já estou bem engajada, né, de uma visão para montar algo que me possibilite essa liberdade, né? Tá. Então, junta Tá bom. tudo. Ai, É, meu Deus. tá. Por que você acha que você precisa ser perfeita? Eu acho que devo ter recebido um bom tanto de críticas na infância. Algumas críticas eu recebi na época da formação da faculdade, né? Porque eu lembro no Uhum. posto, quando a gente atendia, a gente tinha que atender um problema por vez de cada paciente. Eu nunca quis atender um por vez, eu queria atender todos os problemas da pessoa, resolver tudo. E aí eu demorava muito. E aí os professores xingavam mesmo, falavam, tu não pode ser assim. Eu falo, mas por que eu não posso ser assim? Porque eu tenho que, né, seguir aquele método de um problema por vez. Então, até hoje, eu acho que tem um conflito interno também, de muitas vezes, em algumas áreas da minha formação, eu ter sido criticada com pontos que eu achava que era meu positivo, né? De querer ajudar Uhum. mais, resolver mais. E aí eu era Uhum. criticada justamente por isso. Eu falo, poxa vida, meu ponto diferencial de todos é o que eu sou criticada durante a formação. Então juntou. Uhum. Uhum. Tenho medo de crítica, testa aí. Não, Não, que louco. tá bom. Não. Não. Que é muito louco, porque um pouco eu sei que eu tenho. Eu não curto muito, não. Só se mudou agora essa semana que eu tô também intenso de curas, né? Aí, de downloads, Uhum. porque o julgamento e crítica não curto, não. Tá, tá bom. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente está divagando aqui um monte de coisa, vamos voltar para o foco aqui. Você começou falando que você está bloqueada. Bloqueada. Bloqueada em relação a ter mais dinheiro e prosperidade, não é isso? Tá, então eu estou bloqueada para ganhar dinheiro. Testa aí. Agora eu não. Não, não. Deu não? Eu tô achando que esse teste muscular aí tá meio falho. Eu Você está gosto confiando de nesse dedo teste também. muscular? Sim. Tá firme isso? Uhum. É? Ele abre, né? Tá. Tá, vamos lá. Ah, o que te impede agora de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro? Agora não.
Não, o que te impede de ganhar dinheiro? Ah, Uma o que pergunta. impede? Eu acho que é realmente ir atrás, é a ação, né? Tipo, eu adoro ficar estudando, adoro ficar lendo, adoro não sei o quê, mas na hora da ação, de ir atrás de algo, de até pôr em prática tudo que eu já aprendi, tudo que eu já estudei, até de começar mais, né, na área digital, mais lives, até faço alguma, mas muito pouco, faço um tempo e paro. Então, ter a constância e ter mais Uhum. ações. Isso, muito pouca ação, muito mental. Realmente, Tá. se quiser, eu estou desde o início do ano lendo um livro por semana. Já li daquele do Manual da PNL do Uhum. O'Connor. E vários, mas a ação, cadê a ação, abençoada? Cadê, né? Tipo, falta a ação. Porque o mental nossa, super, né? Tá, Precisasse para tá, resolver os tá. problemas do mundo na mente, beleza, mas na hora da ação, aí a Thaís abandona, a pisciana volta, vai para o mar dos sonhos, das ilusões e não sei o quê, e terra, né? Faltar aterrar. Tá, tem muito yin, pouco yang. Tá bom. A gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa estudar, precisa interiorizar, precisa crescer, mas precisa E entrar em ação. prática. Então tá bom. Então tá faltando ação. O que te impede de entrar em ação? De ir lá e fazer? Dar as caras? É o perfeccionismo? Perfeccionismo e medo de julgamento. E isso que eu vejo Medo de bem julgamento. claro. Medo do julgamento. Porque o que eu Ótimo. quero falar é diferente, não é o beabá de todo mundo, né? É essa coisa da Tá, espiritualidade, da energia. tá. Medo de julgamento. Se você for julgada, o que vai acontecer? Racionalmente, nada, né? Ninguém paga minhas Não. contas, caramba, né? Nada. Sim, Mas sim. alguma coisa, meu, Mas qual que é a meu primeira resposta? cérebro Se eu for identifica. julgado, qual que é a pior coisa que pode acontecer se você for julgada? Primeira resposta. De acharem que eu sou diferente. Algo que veio à mente, assim. Mas por quê? Você é Por que diferente. será? Testa, se eu for julgada, serei rejeitada. Sim. Uhum. Medo de rejeição. E o que acontece se for rejeitada? De novo? Tipo, aquele de novo rejeitado? Em tudo eu sou rejeitada? Que saco, né? Eu, bem do querer pertencer, né? Tá pertencendo e isso de novo rejeitada, de novo a diferente, de novo a que pensa tudo, né? Diferente. Falou, por quê? Né? De Que eu novo quero pensar rejeitada. diferente, ser diferente. Hum, De novo, que não louco. aceita, rejeitada. Não aceita, rejeitada, não pertence. Então você fica nessa do perfeccionismo, é um lugar seguro. O perfeccionismo é um lugar seguro. Ora, eu fico aqui garantindo que está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso, mas eu não faço nada, porque tem que ser perfeito. Como eu não faço nada, eu não me exponho. Eu não me exponho, ninguém me julga, ninguém me vê, ninguém me julga, ninguém me critica, ninguém me rejeita e eu estou segura. Mas também não ganho dinheiro, mas Uhum, também não faço nada. Então a uhum. coisa não acontece. Estou contraída. Perfeito, perfeito. E você não é, você é rejeitada, você foi rejeitada, você tem medo de ser rejeitada, e de novo, e de novo, e de novo. E qual que é a pior coisa de ser rejeitada? É não ganhar amor, carinho que os outros ganham, assim.
apesar que, né, no meu trabalho, no dia a dia, eu sou elogiada, porque eu sou uma pessoa muito amorosa, muito compreensiva, eu compreendo a dor do outro, né, bem coisa da pisciana, né, que se põe no lugar do outro, só que sendo diferente, eu acabo sendo rejeitada, como fui já várias vezes, em vários episódios, desde faculdade, depois também. Hum. É engraçado, eu vejo isso muito forte, principalmente nessa tribo. As pessoas são diferentes. São. Mas são muito diferentes, não são pouco diferentes. São pessoas realmente únicas. E isso me lembra muito aquela história do patinho feio. Eu me senti um patinho feio. Verdadeiramente eu me senti um patinho feio. E para mim, eu acho que na minha infância eu nunca ouvi a história inteira. Só depois de velho que eu fui ver a história e entender que o patinho feio ele era rejeitado porque não era um pato, ele era um cisne. Cisne. Ele era um cisne. E só quando ele saiu, né, ele foi banido do grupo dele, dos patos, e ele encontrou outros cisnes e aí ele percebeu, né, ele se encontrou. Ele encontrou quem ele verdadeiramente era. Então, é isso que acontece. Né? A gente fica muitas vezes tentando buscar a aprovação, a validação, pertencer a um lugar que não é o nosso lugar. E não adianta a gente ficar tentando. O nosso trabalho aqui é encontrar a nossa essência. Primeiro, a gente tem que se aceitar. E aí, a hora que você se aceita e você se abre, porque assim, é o patinho feio, é um cisne, mas o cisne quer tanto ser aceito pelo patinho que ele veste uma fantasia de pato. E aí ele fica um pato torto, porque ele é uma fraude, ele não é um pato. Ele está tentando ser um pato, mas ele não é um pato, pô. Não dá para ser pato se ele não é pato, é cisne. A hora que ele fala assim, caramba, eu não sou pato, dane, só arranca a fantasia e fala assim, eu sou isso aqui. Goste ou não goste, eu sou isso aqui. E aí os outros olham e falam assim, ah, alguém igual a mim. E aí ele começa a atrair outros cisnes. E aí ele não precisa mais validação daquele grupo, ele encontra o dele, ele encontra a tribo dele. Então a primeira coisa é essa autoaceitação. E aí pronto. E aí a coisa começa a fluir, começa a naturalmente Que não acontecer. deixa de ser, agora a gente está num grupo, né, dos healers, então não deixa de ser isso, de uma volta à essência Sim. e pertencer a um grupo de pessoas, né, que pensam diferente, mas que pensam igual ali, então é muito, Exatamente. muito bacana, né? Se a Diferente da gente grande tiver, maioria, mas uma aham, frequência, uma sintonia muito forte, porque a gente pensa igual, exatamente. São os cisnes se encontrando. é, É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, faz o seguinte, testa aí. Eu reconheço minha essência. sim, Sim? Ótimo. Eu já, me aceito do jeito que sou. não, Não? Ótimo. Vamos instalar então. Testa agora. Eu me aceito do jeito que sou. sim, Sim. Eu me acolho. Testa. Eu me acolho. não, Não. não, Vamos instalar. Testa agora. Eu me acolho. sim, Sim. não, ainda não, calma aí, não, não, Não? Ok. Testa. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. não, Não? Vamos instalar.
Testa agora. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Sim. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Não. Não. Vamos instalar. Testa agora. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Ai, que show. Testa. Eu sei qual a sensação de amar completamente. Sim, Sim. Eu me amo completamente. sim, Sim. Ótimo. É seguro para mim manifestar minha essência. não, Não. Ok. Testa. Se eu manifestar minha essência, serei rejeitada. sim, Vamos serei. eliminar isso. Testa agora. Se eu manifestar minha essência, serei rejeitada. Ok, É sim ou não? certo. Deu tudo certo. Sim, Tá certo. É seguro para mim manifestar minha essência. não. Não? Vamos instalar então. Testa agora. É seguro para mim manifestar minha essência. Ok, Sim? Ótimo. Testa. Eu mereço o amor do Criador. sim, Sim. Ótimo. Eu sou amada. não. Não. Vamos instalar. Testa agora. Eu sou amada. Sim, Sim. Eu pertenço. sim, perfeito. Sim. Eu reconheço meu lugar no mundo. Sim, Sim. Ótimo. Testa. Eu sou amada como sou. não, não. Ok. Vamos instalar.
Testa agora. Eu sou amada como sou. Sim. Sim, ótimo. Muito bom. Testa, eu sou perfeccionista. Sim. Vamos tirar isso? Não, não. Calma aí. Não, não. Não, Não, abriu. não é. Não. Não é. Ok. Ahn, Testa, se eu errar, serei rejeitada. Sim. Sim? Vamos eliminar. Testa agora. Se eu errar, serei rejeitada. Não. Não. Tá. Testa, eu sou capaz. Sim. Sim. Eu sou capaz de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Não. Não, vamos Não. instalar. Testa agora. Eu sou capaz de fazer dinheiro. Sim. Sim. Eu sou capaz de fazer dinheiro com medicina. Sim. Sim. Eu sou capaz de fazer dinheiro ajudando os outros. Sim. Eu sou capaz de fazer dinheiro manifestando minha essência. Eu não? Eu cortou a última palavra, André. Manifestar Eu sou dinheiro? capaz, eu sou capaz de fazer dinheiro manifestando minha essência, sendo minha essência. Não. Não? Não. Ok, vamos lá. Testa agora. Eu sou capaz de fazer dinheiro manifestando minha essência. Sim. Sim, ótimo. Eu sei como fazer dinheiro sendo eu mesma. Não. Vamos instalar. Testa agora. Eu sei como fazer dinheiro sendo eu mesma. Sim. Bem forte. Eu sei qual a sensação de fazer dinheiro sendo eu mesma. Sim. Sim. Sim, ótimo. Maravilha. Maravilha. Olha que interessante. Você falou, a gente chegou aqui que você tem muito yin e pouco yang, muito estudo e pouca ação. A pouca ação vem daquele medo de ser rejeitada,
Então ele fica retraído. Isso todo mundo faz. A gente tem medo de manifestar quem a gente é e a gente tenta ser aquilo que a gente não é. Só que tentar ser, forçar a barra para ser aquilo que a gente não é, consome muita energia, é muito cansativo, muito exaustivo. E aí a gente não consegue dar o melhor de nós. E aí, obviamente, a gente tem resultados ridículos, resultados ruins. Quando a gente se aceita e a gente fala, é isso que eu tenho para dar, é isso que eu vou fazer, e dane-se o que os outros vão falar, a gente tem muito mais força, muito mais energia. A gente entra em ação inteiro, pleno. E aí, é óbvio que quando você está no seu ponto forte, você está fazendo o melhor de você, você tem resultados excelentes. E o dinheiro vem e tudo acontece. Então, agora que você desbloqueou isso, a tua essência, que você pode, é seguro, você é capaz, você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. E pronto, e a coisa vai fluir, vai acontecer, naturalmente. Pô, é isso, daqui a pouco tá você de Porsche aí também, avião, jato, tudo, né? Sendo, né, bom para nós, para o universo, a gente, né, E poder é, rodar o mundo ajudando mais pessoas é uma exato, alternativa ótima, né? exato, exato. O sonho é de ter, né, toda a faculdade, ou todo hospital, toda clínica que tenha no mundo, né, essa nossa tecnologia aí, quem sabe, né? Tudo é as infinitas possibilidades aí para a gente. Porque eu sabia que tinha em hospitais, né, lá no Japão, tudo já é uma realidade. Mas por que só lá, né? É o mundo Então, inteiro, não é só lá que deveria, né? Então, vamos aqui é conversar sobre nós, isso. né? Vamos conversar sobre isso. Agora, olha só, eu já ouvi casos de pessoas praticando isso em hospitais que foram excluídas do hospital. Por quê? Porque a pessoa começa a fazer um trabalho desse, esvazia o hospital e o hospital ganha dinheiro como? Sim, se o doutor lá, Heinlein, lá do Ho Oponopono, conseguia, né? Falando as Exato, palavras lá, fechou o negócio, então, né? exato, Eu exato. sei que é um sistema meio Então, difícil por trás, né? Mas se a gente está indo para uma outra dimensão, que as coisas, quem sim, a sabe, gente chega lá. né? A Essa gente chega lá. Vamos limpeza falar aí que sobre isso. está no momento, é isso aí. Mas Vamos conversar gratidão, sobre André. isso. Tá bom? Realmente, né? Um chão ainda pela frente de todos nós, né, trabalhadores da luz. Espero que todos tenham mais Isso. chance de fazer seu trabalho com muito amor, que a gente consiga, que as pessoas não vejam isso como algo diferente, né, estranho ou só místico. Não é, é uma realidade que poderia ser, né, ter em todos os hospitais. Eu espero ainda estar viva para ver isso. E A espero gente estar vai fazer, a gente chega lá na mais cedo do que a construção gente disso, né? imagina. Mais cedo do que a Estamos gente aí. imagina. A gente vai conseguir fazer isso. A gente está Mas construindo eu um time consegui forte. captar muita coisa, né? Que se eu entrego 10% para o universo, vai voltar 10%, né? Agora, se eu conseguir entregar o meu 100%, vai voltar também o 100%, né? Hoje, Se muitas você chaves entregar seu viram cem por junto, cento né? para o universo, vai voltar tudo que você pode imaginar e mais. Se você se entregar, se você se coloca verdadeiramente a serviço, entrega 100% do teu melhor, você não tem ideia do que pode voltar para você. Simplesmente tudo. Você abre não é a porta, nem portão. Você abre como é que chama aquela coisa de barreira d'água? Né? Você abre as Sim, é comportas para um comporta. fluxo, Uhum. abre as comportas para um fluxo de prosperidade absurdo. Porque pensa, o universo ele quer mais o quê? Ele quer quem flua, quem faça a coisa crescer, expandir, acontecer, ajudar. Né? Quando a gente está egoísta, pensando só no eu, então você fica aí se ferrando sozinho. Agora, se você está ajudando, opa, deixa o que eu posso fazer mais para te impulsionar, fazer cada vez mais disso. Então é isso. Então, quanto mais a gente dá para o universo, quanto mais a gente se coloca a serviço, explorando o nosso potencial, entregando, usando nossos talentos, mais o universo recompensa a gente. É isso aí. Isso aí, Vamos só fechar aqui, gratidão. então, vou mandar uma energia de integração e a gente encerra.
Muito bom, Thaís. Gratidão. E é isso aí, não sejamos patinhos feios, porque nós somos cisnes. É isso aí, gostei. Agora vai ser meu emblema. É isso aí, nós somos cisnes. Nós somos cisnes. Legal, Thaís. Valeu. A gente se vê hoje à noite na Gratidão. aula.